Opa, eu voltei de novo porque deu uma caída aqui na live e no Wi-Fi, tá bom? Bom, mas como eu estava dizendo, a Lia tinha tudo para ir embora, segundo os médicos. Então, a Camila pediu oração e novamente veio de novo aquilo. Estava dizendo que não é a gente que controla. E é por isso que eu critico bastante, pego pesado em cima disso. Critico e pego pesado. Neguinho querendo revelar, profetizar, dar recado, ter visão, enganar, mentir, porque as pessoas são muito carentes de visão, revelação, profecia, essas coisas, não é? Elas preferem mais esperar uma resposta divina através de visões, de um bando de pilantra da YouTube, da internet, no Facebook, do que elas mesmas desenvolverem a visão para melhorar a sua vida, a audição para eu vou ver coisas boas, não vou ver mais coisas feias, desagradáveis, tóxicas. Eu vou ter uma visão de Deus, eu vou ouvir palavras edificantes, palavras boas. Eu quero ouvir profecia. Então eu vou ouvir gente que fala coisa boa, autoestima, positivismo, que me levanta para cima. Mas não, vive enfiado em fofoca, em contenda, em maledicência e quer ser abençoada. E com isso esquece as escrituras, de estudar, de ir para frente e fica dependente, fica carente de falsos profetas, tá bom? Então, quando eu comecei a orar para Lia, aqui em casa, novamente abriu aquela coisa na mente e eu via um senhor alto negro estendendo as mãos para Lia ali deitada na maca, na UTI. E até o nome dele. E quando eu disse o nome dele para a sobrinha, para a filha da Lia, assim que a Lia começou a se recobrar e sair do coma também, ela começou a falar: mãe, aconteceu uma coisa. O marido da Miriam, a senhora lembra dele? Ela se lembra? Ele estava orando aqui para a senhora e ele viu o vô. E ele disse coisas que só a senhora e eu sabe. E a Lia, recém acordada do coma, destubada, a Lia começou a chorar. A Lia começou a chorar. Ela falou: como é que é? É, mãe, o marido da Miriam, que ora na live na madrugada, ele estava orando para a senhora estava em coma. Eu estava falando com ele aqui, foi ontem, eu estava falando com ele aqui, na oração, ele disse que viu o vô aqui, com as mãos estendidas sobre a senhora. E a Lia, recém-destubada agora, falando com a filha dela, a Lia começa a chorar muito. E ela testemunha. Eu vou pedir para que a Lia um dia grave o vídeo, ou a Camila, contando esse testemunho para eu colocar para vocês. E a Lia, chorando, falou: filha, realmente, o vô estava aqui do meu lado, nesse período que eu estava em coma. Você quer mais prova do quê? De que eles não são demônios e nem espíritos enganadores. Você quer que eu te prove mais o quê? Que existe sim a intercomunicação entre nós e eles. Mas nós não podemos provocar essa comunicação, porque o risco é muito grande. O risco é muito grande. O meu último testemunho vai ser esse aqui para nós encerrarmos a live. O ano é 2012. Em 2012, eu estava num restaurante de uma mulher que é a Marlene Augusto. A Marlene Augusto, mineira, professora. E a Marlene Augusto, eu fiz o casamento dela. Diga-se de passagem, um casamento muito bonito, que eu fiz o casamento dela. Tá lá no meu canal do YouTube. Se você baixar, tá lá embaixo. O casamento dela, com um tema afro, muito bonito. Um dia eu estava no restaurante da Marlene, que a gente sempre conversava bastante, né? Sobre a vida de casal, sobre muitas coisas, não é? E ela aprendia muitas coisas comigo e eu aprendia muitas coisas com ela. Em um determinado dia da semana, na hora do almoço, eu fui lá bater um papo com a Marlene no restaurante dela. E ela preparou lá uma bebida para a gente tomar.
não é? Um suco e umas coxinhas. E aquela coisa, na hora do almoço, estava cheio o restaurante da Marlene. E eu estou conversando com a Marlene aqui, quando eu olho de lado, bem próximo da churrasqueira ou do fogão que ela tem lá, industrial, onde ela fazia a comida, fritava o bife, o pessoal, tinha uma mesa, aquelas mesas vermelhas da Kaiser, da Brahma, né? Tinha uma mesa e umas cadeiras lá. Conversando com a Marlene aqui, quando eu olho, eu vejo uma senhora morena, da pele lisa, do cabelo grisalho, né? E essa senhora sentada lá, com uma camisa assim, tipo regata, né? E essa senhora com o semblante brilhando, gordinha assim, bonita senhora, né? Do cabelo grisalho para branco já, liso assim. E essa senhora faz assim para mim, ela chama, ela faz assim. E eu não falei nada para Marlene porque eu achei um negócio esquisito. Falei, Marlene, espera um pouquinho que eu vou ali. Aí eu fui, parei bem perto da mesa, tinha gente comendo lá tal, e a Marlene ficou lá, e eu fingi que estava olhando a fritura, mas a senhora, por isso que eu digo, se alguém tem uma experiência dessa, entra aqui, fala aqui depois nos comentários, tá bom? A senhora, quando eu olhei, eu vi que não era algo normal. E eu falei, bom, eu tô tomando suco, eu tomo suco. E aí, a senhora olhou para mim, eles não abrem a boca, eles não falam como eu estou falando com você. É telepatia, é algo, é paranormal, é uma coisa muito interessante. E aí, ela falava assim, eu sou fulana de tal, eu sou a avó da Marlene. Eu já saí dessa vida há um bom tempo. Mas como eu sei que você tem essa facilidade, esse dom, eu estou aqui para que você diga para ela o seguinte, falou isso, que estava acontecendo na vida dela, a geração dela, as mulheres da família dela, o dom de culinária, uma série de coisas. E aí ela terminou de falar tudo aquilo e eu peguei e voltei para o balcão. Ela falou assim, o que aconteceu que você ficou parado ali olhando para nada? Falei, Marlene, aconteceu isso. A Marlene na hora estalou o olho, porque ela é católica, fervorosa, e ela começou a chorar na minha frente, o pessoal estava aqui almoçando, né? E eu falei, calma, Marlene. Na hora, eu acho que a Marlene quis me testar. Eu acho muito engraçado isso. E ela pegou a bolsa dela, abriu, tirou aquelas fotos 3x4, sabe que eles têm? Aquelas negócios de foto 3x4. Ela tirou e falou assim, a senhora que você viu é essa? Eu nunca tinha visto a mãe da Marlene. Agora eu te pergunto, como que eu pude responder na hora, ter a capacidade de dizer para Marlene, não, Marlene, essa é sua mãe, que já morreu também, mas não era a que eu vi. E a Marlene deu outro susto. Aí ela pegou rapidamente, abriu a bolsa e falou assim, vamos lá perto da mesa. Eu fui lá perto da mesa e ela falou assim, é essa senhora que você viu? Eu falei, é essa senhora aí, é ela mesmo, é ela que estava aqui agora. É essa senhora que eu vi e que mandou falar tudo isso pra você, que é sua avó. E ela chorou pra caramba, ela me deu um abraço tão grande que todo mundo ficou olhando, quase quebrou as minhas costelas aqui. E ela falou, é a minha avó, e toda vez que ela vinha aqui, ela sentava nessa mesa, nesse canto. Pergunta, era a avó dela ou era diabo e demônio? Era espírito enganador? Ah, irmãos, cuidado, porque com o anjo, anátema, etc. Ela distorceu alguma coisa do Evangelho, de Cristo, da palavra? Ela disse alguma... Todas essas experiências, eles nunca falaram, ó, segue esse caminho, abandona Deus, abandona a Bíblia, abandona Jesus, abandona o Espírito Santo, segue isso, faz aquilo outro, faz ritual. Nada disso. Nunca pronunciaram, levantaram uma palavra contra as Escrituras, contra Jesus, contra Deus, contra nada. Nunca. Nunca e nunca. Por isso, vamos entender um pouquinho isso. Proibição de consultar os mortos. O livro de Levítico 19, 28, que é o Vaikra em hebraico, vai nos ensinar o seguinte. Veseret la nefesh, lotitenu bivesarekhem, uktov, o retovet, kaakalo, titenu bachem ani yarver. Levítico diz,
pelo morto não dareis golpes na vossa carne, nem marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Isso que está em Levítico. Não se machucar, não se mutilar, porque antigamente tinha isso, tinha que demonstrar o luto, a dor, o choro, rasgar roupa, jogar poeira na cabeça. Não tem necessidade de fazer isso. Isso aqui é uma mensagem mais implícita, ou para que nós hoje não entremos em um luto exagerado, em um luto que nos mata, em um luto que nos fere, em um luto que nos deixa com estigmas e feridas, e cicatrizes abertas no corpo, na alma, na mente. Não quero mais viver, não quero mais namorar, não quero mais casar. Ah, fulano morreu, eu morri junto. Ah, eu não quero, não vou mais na academia, não vou mais na praia, não jogo mais bola, parei no curso, parei na faculdade. Não! Veserete nafesh, la nefesh lo titenu biverasereken, biveserahen, o retovet kaak lo titenu barren ani yeriver. Aqui, pelo morto não dareis golpes na vossa carne, nem marca alguma sobre vós. Se você tem uma marca de um luto, de uma pessoa que foi embora, que você amava e ama muito, e você está sofrendo, você está morrendo, você está pecando contra a sua própria vida. Você está se suicidando também. E a ordem de Deus é: não matarás. Viva! Deus não quer que você morra. Deixe que o Espírito Santo, a palavra de Deus, feche, cicatrize, faça uma cirurgia na sua alma, feche essas feridas, essas cicatrizes do luto, da dor. Deixe a pessoa do outro lado em paz. Deixe a pessoa feliz. Quando você fica em luto mais de 8 meses, você está prejudicando o seu ente querido. Você tem que se desligar dele, não de forma a esquecê-lo, mas se desligar dele da dor, da lamentação. E você não vive. Ele já está numa outra esfera, numa outra dimensão, vivendo. Ele quer viver, mas ele precisa que você viva a sua vida também. Aqui não achamos a proibição de contato com os espíritos de pessoas fora do corpo, mas, tô acabando, tá? Em Deuteronômio, em Devarim, eu li Vaikra, que é Levítico, em Deuteronômio, em Devarim 18, 10, 13. Mais uma vez, há esse destaque profundo de orientação e ordem. Agora aqui, esse destaque é de não se envolver com adivinhações, prognósticos, agoureiro e feiticeiro. Aqui não está falando do corpo, de se machucar porque morreu alguém. Olha só o que está dizendo aqui em hebraico, Deus dizendo através da Torá por Moisés. Deuteronômio 18, 10, 13, e que diz assim: Lo imatze veikra ma'avir beno uvito baish, kozen kezamin meonen umenaresh, umehar shef. Entre ti, se não achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro. Há uma proibição. Versículo 11, Deuteronômio 10, 18. Vechover ou verrover, raver, vechoer, ouve veideoni, vedoresh el Hametim, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. É por isso que eu falo, você ir consultar é outros 500. Você ir cutucar, querer mexer, é um risco muito grande, é um perigo muito grande. Tem que tomar cuidado. Ir consultar, ir querer falar, ir querer mexer nessas dimensões espirituais, não pode. Mas se pela permissão de Deus houver algum propósito, houver alguma situação em que Deus entende que Ele pode falar com você, é outra coisa. Através de sonho, ou de aparição, ou de visão, é outra história. Tá entendendo isso? Nem encantador, tá?
Porém, sempre houve em Israel os videntes, ou médios, necromante ou pintonista, como no caso do rei Saul, que foi consultar o espírito do profeta Samuel, que havia morrido, né, já falecido. Neste caso, o rei desobedeceu a Torá, desobedeceu a lei, desobedeceu a palavra de Deus, né? Por quê? Porque ele foi consultar alguém que já tinha esse dom, que era uma médium, uma pintonista, uma sensitiva, né? Porém, Saul consegue falar com o espírito do profeta Samuel, por permissão de Deus. E não era um demônio, ou espírito enganador. Vejamos, 1 Samuel, agora eu quero que vocês, crentes, pastores, exegetas, hermeneutas, teólogos, vejam o que está escrito na Bíblia, na sua Bíblia, 1 Samuel 16:4. Eu vou ler aqui rapidinho para encerrar a live, tá? Ó, 1 Samuel 16:4. O que diz lá em 1 Samuel 16:4? Quer ver? Ó. Tá escrito aqui assim, deixa eu ver. Opa. Samuel fez o que Yahvé ordenou. Quando chegou a Belém, os anciãos... 1 Samuel 16:14, perdão. 1 Samuel 16:14 está escrito o seguinte, olha só. O espírito de Yahvé tinha se retirado de Saul, e um mau espírito, olha como o autor de 1 Samuel escreve, o espírito de Yahvé, o espírito do Senhor, o espírito de Deus, havia se retirado de Saul, o rei Saul, e um mau espírito procedente de Yahvé o atormentava. Entendeu aqui? Aquela situação em que Davi chegava, tocava a harpa e o espírito perturbador, o mau espírito, ele descreve bem, mau espírito atormentava o rei Saul. Agora, como que o autor de 1 Samuel também vai descrever o espírito de Samuel, o profeta que morreu? 1 Samuel, capítulo 28 agora, e versículo 3. Vamos lá. Samuel tinha morrido, e todo o Israel tinha lamentado, e o sepultaram em Ramá, sua cidade. Saul havia expulsado da terra os necromantes e os adivinhos, os médios, os sensitivos, que tinham essa capacidade, esse dom. Entretanto, os filisteus se reuniram e vieram acampar em Sumã. Saul reuniu todo Israel e acamparam em Gilboe, que aqui essa tradução é de Jerusalém. Quando Saul viu o exército dos filisteus acampado, encheu-se de medo o seu coração e se perturbou. Saul consultou Yahvé, mas Yahvé não lhe respondeu, nem por sonho, nem por sorte, nem pelos profetas. Saul disse então aos seus servos: buscai-me uma mulher que pratique a adivinhação, necromancia, né? Para que eu lhe fale e a consulte, o que é que Deus já tinha dito lá no livro de Deuteronômio 18, não é? Ó, Lo yamatse vechar ma'avir beno ubito ba'eshi kozen, kesamin meonen umenash, umecha, chefe. Entre ti, se não achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, não, que é outra coisa, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro. Verrover haver veshoel, ovevei deoni, vedoresh el hamatim, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. O rei Saul sabia disso, mas o rei Saul passou por cima disso. Deus não respondeu, então vou buscar uma resposta, digamos, no espiritismo. Vou buscar uma resposta em uma médium. Muito bem. Saul disse então aos seus servos: buscai-me uma mulher que pratique adivinhação, para que eu lhe fale e a consulte.
E os servos responderam: há uma mulher que pratica adivinhação em Endor. Então Saul disfarçou-se e vestiu sua roupa, vestiu outra roupa, e de noite, acompanhado de 2 homens, foi ter com a mulher e lhe disse: peço-te que pratiques para mim a adivinhação, evocando para mim quem eu te disser. Era proibido perante a lei, perante a Torá. Eu acabei de ler, Devarim, capítulo 18 e versículo 10 ao 13. Se era proibido, por que ele foi lá? Entendeu? Vamos lá então, vamos entender isso. É proibido evocar. Eu estou falando, é proibido você ir atrás, é proibido você buscar, é proibido você cutucar. Você tem estrutura, você tem conhecimento profundo, você é evoluído espiritualmente nas escrituras hebraicas, nos estudos que analisam sobre essas coisas? Não. Então não se intrometa com coisas da espiritualidade que você não tem conhecimento, para você não se complicar e não atrair coisa ruim. Não estou falando diabo, de rabo e chifre, essas coisas. Calma que eu vou chegar lá. Muito bem. Evocando para mim quem eu te disser. A mulher, porém, lhe respondeu: tu bem sabes o que fez Saul, expulsando do país os necromantes e os adivinhos. Ela não sabia que era Saul que estava ali. Por que me armas uma cilada para que eu seja morta? Então Saul jurou-lhe por Deus, dizendo: pela vida de Deus, pela vida de Yahvé, nenhum mal te acontecerá por causa disso. Disse a mulher: a quem chamarei para ti? Ele respondeu: chama Samuel, profeta que já havia morrido há pouco tempo. Então a mulher viu Samuel e, soltando-lhe um grito medonho, disse a Samuel: por que me enganaste? Tu és Saul. Disse-lhe o rei: não temas, mas o que vês? E a mulher respondeu a Saul: vejo um Deus que sobe da terra. Saul indagou. Quando a mulher fala vejo um Deus, é porque assim, gente, existe um termo espírita que eu acho muito bonito, chamado perispírito, que depois que você morre, o seu corpo espiritual tem uma outra estrutura, é mais iluminado, é algo fantástico. Por isso que Paulo fala: as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, e que não chegaram ao conhecimento do coração do homem, e que não chegaram nos alfarrábios, nos livros, nas bibliotecas, né, do mundo inteiro, de Alexandria, da Alemanha, da Inglaterra, dos Estados Unidos, enfim, aquilo que não chegou ao conhecimento do coração do homem. Essas são as coisas que Deus preparou para os que o amam. E as coisas que eu vi, eu não consigo transliterar, interpretar em nenhum idioma desse mundo. Lembra quando Jesus sofreu a transfiguração? Seu corpo ficou todo iluminado, transfigurado. Então a mulher em Edom, que tinha esse dom, ela viu o profeta Samuel, ela deu um grito e ela disse, o rei disse: o que você vê? E ela disse: eu vejo um Deus que sobe da terra. Saul indagou: qual é a sua aparência? A mulher respondeu: é um velho que está subindo, veste um manto. Então Saul viu que era Samuel, e inclinando-se com o rosto no chão, prostrou-se. Outra coisa que não se pode fazer: venerar ou adorar, idolatrar anjo ou um espírito de ente querido. O único digno de adoração é Deus. Deus está acima de todas as coisas. E ponto final. Vamos lá. Samuel disse a Saul: por que perturbas o meu descanso? Papapá, papá. Bom, aqui já sabendo da história. O que eu quero destacar aqui é que o mesmo escritor de 1 Samuel 16:14 diz que o espírito de Yahvé tinha se retirado de Saul e um mau espírito procedente de Yahvé o atormentava. No capítulo 16, versículo 14, o mesmo autor diz que um mau espírito o atormentava. E no capítulo 28 e versículo deixa eu ver aqui,
no versículo 12, diz: então a mulher viu Samuel. Se o espírito que apareceu para a médium, para a sensitiva, que o rei Saul foi buscar, era um espírito demoníaco, diabólico, um daimones, um espírito enganador das trevas, por que o autor, que discrimina muito bem, em 1 Samuel, no primeiro livro, capítulo 16, versículo 14, que um mau espírito procedente de Deus atormentava o rei. E aqui, no capítulo 28, gente, do mesmo livro, 1 Samuel, capítulo 28 e versículo 12, ele descreve assim: então a mulher viu Samuel soltando um grito medonho. E aí? E aí? Explica para mim. Quem morre então vira demônio? Pela permissão de Deus não pode aparecer? Pela permissão de Deus não pode consolar? Pela permissão de Deus não pode dar um recado, uma mensagem? Não pode ajudar uma pessoa a sair de uma depressão? Não pode dar um norte para uma pessoa? Vamos entrar naquela história que só Jesus Cristo é o único intermediário entre Deus e os homens. Beleza. Mas, terminando essa live, gente, está escrito aqui, ó. Está escrito, deixa eu ver se eu marquei. Está escrito aqui na sua Bíblia, Novo Testamento. Agora vocês podem meter o pau, não é coisa de judeu, de cabala, de ritualística, que os judeus são satânicos, não é nada disso. O Evangelho de Lucas, capítulo 9, e versículo 28, diz assim: mais ou menos 8 dias depois dessas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, ele subiu a montanha para orar. Enquanto orava, o aspecto do seu rosto se alterou. Suas vestes tornaram-se fulgurantes e brancas, como o espírito lá de Samuel, que a médium viu, sobe, veja um Deus. Não é? E eis que 2 homens conversavam com ele. Eram Moisés e Elias, que aparecendo envoltos em glória, falavam de seu êxodo, que se consumaria em Jerusalém. E aí? Moisés e Elias morrem séculos antes de Jesus. E nesse momento eles aparecem. Não foi Jesus que invocou. Jesus não foi pedir para que Moisés aparecesse para ele, nem que Elias aparecesse para ele. Mas, por vontade de Deus, por permissão de Deus, simbolizando a lei, simbolizando os profetas e Yeshua como a graça. Yeshua, Jesus, recebe a visita desses mentores como anjos agora, iluminados, e confortam e consolam ele no momento mais difícil da sua jornada, sabendo que vai ser preso, açoitado, espancado, crucificado, morto, vai ser negado pelos seus discípulos e morto. Então eles dizem: olha, viemos aqui para te dizer, está tudo bem. Você está cumprindo a sua missão espiritual de forma maravilhosa, exemplar. Não tenha medo. Continua. Está chegando, já vai acabar. O reino dos céus, o Olam, as dimensões espirituais, o Pai eterno, todos os santos, todos os profetas, anciãos, juízes, todos os povos, nações, tribos e línguas, todos os seres viventes. O céu está em festa, esperando o seu retorno para a casa do Pai. Não foi demônio, não foi diabo, não foi espírito enganador. Se Deus permitir que o seu pai, que a sua mãe, que alguém apareça para você em um momento de dificuldade, de depressão, de dor, em um momento de desespero, em um momento em que você está pensando em tirar a sua vida, se você tiver um sonho com um parente seu, dizendo: não faça tal, eu te amo, estou te vendo,
Entenda que isso é uma permissão de Deus e que realmente é a sua mãe, que realmente é o seu pai, que realmente é o seu irmão, a sua irmã, que realmente é a sua esposa que foi embora, seu marido que foi embora, seu filho, seu avô, sua avó, os seus antepassados. Quem morre é o corpo, quem vai para o caixão do cemitério é o corpo. Nós permanecemos vivos. As experiências de EQM, experiências quase morte nos hospitais, nos provam isso também. Vários testemunhos no YouTube, onde você quiser achar, você vai ver que pessoas que morreram, foram dadas como mortas, tiveram as suas experiências fora do corpo e depois voltaram. Nós não somos apenas corpo físico e matéria, nós somos ditômicos ou tricotômicos, corpo, alma e espírito. Entenda isso de vez. Liberte-se da crença de diabo, de espíritos enganadores do mal, do inferno, pelo amor de Deus. Livro de Macabeus, capítulo 15, versículo 11. Presta bem atenção, esse livro não está na Bíblia dos evangélicos, só na Bíblia dos católicos, né? Mesmo sendo considerado um livro apócrifo. Mas quem é o homem para considerar apócrifo isso e santo aquilo, inspirado por Deus? Quem é o homem, né? Mas olha que relato bonito aqui dos Macabeus, e eu te convido a você ir para Jerusalém, quando acabar esse período de guerra, vá lá que você vai ver a comunidade, a civilização arqueológica, as cidades arqueológicas dos Macabeus, cujo nome deles está no rol dos heróis da fé do povo de Israel. A 250 metros abaixo do solo está lá os restos arqueológicos da comunidade dos Macabeus, tá bom? E olha só, segundo Macabeus 15, 11, tendo, pois, armado cada um deles, menos com a segurança dos escudos e das lanças, do que com o conforto das boas palavras, referiu-lhe ainda um sonho digno, que lhe coube, um sonho digno de fé, uma espécie de visão que o alegrou a todos. Então, ter sonhos. Sonho é uma coisa freudiano, interpretação de Freud, de Jung. Sonho de espiritualidade, está recheado na Bíblia de recados de Deus através de anjos, José, Maria, José do Egito, etc, etc, etc. Enfim, existem sonhos complexos, bobos mesmo na nossa vida. Sonho que está em cima de uma nuvem, daqui a pouco está numa casa, daqui a pouco está numa rua descendo, depois daqui a pouco está dentro do mercado. Sonho comum, do subconsciente. E sonhos que são espirituais, que são visões, que são recados de Deus para cada um de nós. Aqui é o Judas Macabeu. Teve um sonho digno de fé num período de guerra, acho que é o 4º século, se não me engano. Enfim, entre 300 e 260 anos, não é? Antes de Jesus vir ao mundo, ali, a comunidade dos Macabeus, que era oprimida pelo rei Antíoco Epifânio IV. Antíoco Epifânio IV, não é 4º século não, é Antíoco Epifânio IV. E ele quer destruir, ele quer massacrar, ele manda sacerdotes, ele entra no templo, ele oferece uma porca no templo, que é um animal imundo de Jerusalém. E Judas Macabeu e a sua família e a sua comunidade não tem nem arma nem lança contra um grande exército desse rei sírio, meio que grego, aquela coisa. Antíoco Epifânio IV. Então o que ele faz? Ameaça o povo. A única palavra que Judas tem para dar para os seus soldados, seus aliados, o povo que está com ele, é uma visão que ele teve, espiritual. E olha só isso. Que os alegrou. Ora, este foi o espetáculo que lhe coube apreciar. Onias, que tinha sido o sumo sacerdote, homem honesto e bom, modesto no trato, de caráter manso, expressando-se convenientemente no falar e desde a infância exercitado em todas as práticas de virtude, estava com as mãos estendidas, intercedendo por toda a comunidade dos judeus. Sumo sacerdote Gadol, a mais alta patente dos sacerdotes em Israel, já havia morrido. E nesse sonho, nessa visão, o sumo sacerdote Onias aparece para Judas Macabeus. E ele o vê com as mãos estendidas,
rezando, orando, intercedendo por toda a comunidade judaica, comunidade de Israel. É um indício, é uma pista de que lá do outro lado eles também nos assistem, intercedem, emanam energias boas, nos dá livramento, como por exemplo, hoje eu vou numa festa, eu vou numa pegada, numa balada, é assim que os jovens falam, hoje eu vou ficar com os meus colegas no bar, não, hoje eu vou em tal lugar, numa churrascaria, hoje eu vou em algum lugar. De repente você está animado, aí você põe o pé na rua, aí eu acho que eu não vou fazer isso. O caminho que você faz todo dia, de repente dá uma intuição, acho que eu vou por aqui. Você muda o caminho. Quando você muda o caminho, mais para frente você vai saber que o seu carro teria sido almejado por tiro, ou assaltado, você morto, ou um ônibus, um caminhão teria esbagaçado seu carro. Você não estaria mais aí. Quem é que foi que fez você ir para aquele lado? Você vai falar o anjo do Senhor. Tá certo. O anjo do Senhor. Seu pai, ou sua mãe, ou o seu parente, que agora na espiritualidade trabalha como um anjo. Por que eu estou falando? É heresia? E Yeshua disse, respondendo aos discípulos, na eternidade ninguém casa e ninguém se dá em casamento, porque são semelhantes aos anjos, aos malaquins. E malaquins em hebraico, anjo quer dizer mensageiro, aquele que traz uma mensagem, um recado. Há trabalho no mundo espiritual, eles trabalham, anjos, nossos parentes, nossos entes queridos, iluminados, abraçados pelo amor de Deus, pela graça maravilhosa, pelo amor de Jesus no mundo espiritual e através do seu pensamento positivo e da sua oração também. Eles nos abençoam, como o sumo sacerdote Gadol também abençoou Israel, o povo de Judá abençoou Judas Macabeu. Continuando a visão, olha só. Expressando-se convenientemente no falar e desde a infância exercitado em todas as práticas da virtude. Estava com as mãos estendidas, intercedendo por toda a comunidade dos judeus. É uma visão que Judas Macabeu teve com o sumo sacerdote Gadol, que já havia morrido. Ok? E nessa visão ele aparece orando pelo povo de Israel. Apareceu a seguir, da mesma forma, um homem notável pelos cabelos brancos e pela dignidade, sendo maravilhosa e majestosíssima a superioridade que o circundava. Aquela coisa, né, da áurea, do fulgor, transfiguração, o corpo de Jesus, luz. Quando Moisés desce do monte e a sua luz ofusca, né, o olho do povo de Israel, os hebreus ali, porque a glória de Deus estava no seu rosto. Então esse fenômeno, essa coisa linda da espiritualidade, essa luz intensa, maravilhosa, também circunda eles na dimensão espiritual. Muito bem. Apareceu seguido da mesma forma um homem notável, pelos cabelos brancos e pela dignidade. Sendo maravilhosa e majestosíssima a superioridade que o circundava. Tomando então a palavra, disse Onias, a cidade, este é o amigo dos seus irmãos, aquele que muito ora pelo povo e por toda a cidade santa. Jeremias, o profeta de Deus, estendendo por sua vez a mão direita, Jeremias entregou a Judas uma espada de ouro, pronunciando estas palavras enquanto a entregava. Recebe essa espada santa, presente de Deus, por meio da qual esmagarás teus adversários. Irmãos, tudo que eu fiz aqui foi contribuir para uma vida saudável, de amor, de mente, consciência saudável, sem danificar, sem prejudicar a sua saúde mental, com fanatismo, com betolação, tendo equilíbrio, sabendo equacionar, dividir bem, separar bem as coisas, não é? Espirituais, com coisas carnais, com coisas mentais, para que você não incorra na doença neurológica, numa esquizofrenia, numa psicose, num transtorno mental, num fanatismo e uma betolação. O mundo espiritual existe sim, os dons existem sim, os anjos existem sim, sabe? Se comunicam.
nossos entes queridos que estão do outro lado existem, estão ativos, estão conscientes, esperando você se lembrar deles, esperando você orar em favor deles também. E também intercedem por nós, como o sumo sacerdote Onias e o profeta Jeremias, pelo povo de Israel, a qual o povo de Israel venceu Judas Macabeus com o seu exército pequeno, venceu o grande exército, não é, do rei Antíoco Epifanes. Muitas vezes você deixou de vencer, você deixou de conquistar na sua vida porque você ignorou os sinais do ministério do Espírito Santo, os sinais dos anjos, dos mentores espirituais, autorizados por Jesus e por Deus, para trazerem uma mensagem, um recado para você. Quantas bênçãos a comunidade evangélica perdeu, porque não entendeu, porque bloqueou, colocou uma pedra, colocou uma ideia satanista, uma demonização dos espíritos daqueles que saem desse corpo e que atuam como anjos de Deus, como mentores espirituais, porque eles não perdem o amor por cada um de nós. Na próxima live, nós vamos falar sobre e os espíritos maus? E os demônios, quem são? Que chegam perto das pessoas, que influenciam as pessoas. Quem são esses espíritos maus? Por que tanta guerra, tanto ódio, tanta coisa ruim acontece no mundo? Nunca para. Quem são esses caras espirituais que não saem do planeta Terra? Que estão afastados de Deus. Porque não querem a misericórdia, não querem o amor, não querem a graça. E é aí que nós entramos no campo da espiritualidade, como Paulo diz, que nós devemos orar, e na nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade, que não são os diabinhos que estão no inferno com tridente de rabo e chifre. Estes não existem. Mas e as pessoas ruins que morreram, estão conscientes nesse mundo? Vou deixar isso para a próxima live. Vamos então agora terminar a live e vamos orar. E se você acredita, se essa palavra mexeu com a sua vida, com a sua mente, com as suas lembranças afetivas, dos seus parentes, se essa palavra mexeu com uma situação de enfermidade com você, se essa palavra mexeu com você em razão de um parente que foi embora pelo suicídio, ore comigo nessa hora e creia que a brahá de Deus, a bênção de Deus, vem sobre você e sua casa, te dá cura, te dá saúde, te dá libertação, te dá trabalho, te dá união, traz seu filho de volta da Cracolândia, das drogas, tira quem estiver na cadeira de roda, tira quem estiver entubado lá na CTI, na UTI do hospital, cura o câncer, cura as enfermidades, transforma vidas, restaura casamentos, traz o filho de volta, a filha, ilumina, abençoa e socorre quem está do outro lado da vida, precisando também do amor e da graça de Deus. Antes de terminar esta oração, existe uma passagem que está aqui no livro de 1 Pedro, a epístola de 2 Pedro, que diz assim, deixa eu marcar aqui, a epístola de 2 Pedro, a epístola de 2 Pedro, deixa eu achar aqui, peraí. Olha só o que Pedro afirma, não sou eu não, tá, irmãos? É Pedro, tá bom? A igreja nunca vai ensinar isso para você, porque a igreja quer que você fique dando dízimo, oferta, voto, sacrifício para encher eles de dinheiro. As ações de Deus não se cobram, não se põe preço nem tributo. E Yeshua disse,
Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos. De graça recebestes e de graças dai. Segundo Pedro, deixa eu ver se aqui. Deixa eu ver aqui. Olha só. 1 Pedro, capítulo 3, e versículo 18. Com efeito, também Cristo morreu uma vez pelos pecados. O justo, ó. 1 Pedro 3, 18. Com efeito, Cristo, Mashiach, Yeshua, morreu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, a fim de vos conduzir a Deus. Grava isso, é Pedro que está falando. 1 Pedro 3, versículo 20. Versículo 18. Com efeito, também Cristo morreu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, a fim de vos conduzir a Deus. Morto na carne, na cruz, seu corpo morreu, deu óbito, expirou. Foi vivificado no Espírito, no qual foi também pregar aos espíritos em prisão. Então Jesus era feiticeiro, irmão Antônio? Então Jesus era... O que ele era? O que Jesus era? O que Jesus fez quando ele morreu na cruz do Calvário? Nesse tempo de 2, 3 dias que ele ficou fora do corpo. O que ele fez? O que você, com todo perdão, por desconhecimento, o que a maioria dos evangélicos, infelizmente, fazem. Ele, Jesus, ele não fez o que muitos cristãos e evangélicos fazem, ignorar a vida. Não falamos de morto, de corpo em decomposição, caveira, osso, óbito, caixão, cemitério. Não falamos de morto, falamos de consciência após o corpo, vida após a morte. Vida após a morte. Aquele que crê em mim, ainda que seja morto, viverá. E Yeshua fez o contrário. Não ignorou, não considerou todo mundo dormindo no sono da morte, numa bestialidade dessa. Não considerou todo mundo numa UTI coletiva na dimensão espiritual. Todo mundo entubado, acordando no dia da ressurreição. Yeshua fez o que ele sempre fez, o que ele é, o amor ágape, nesse mundo e no mundo espiritual. Ele foi ao mundo espiritual, morto na carne, foi vivificado no espírito, no qual foi também pregar aos espíritos em prisão, a saber, aos que foram incrédulos outrora, nos dias de Noé, quando Deus, em sua longanimidade, contemporizava com eles, enquanto Noé construía a arca. Quantas pessoas não se matou desde a época de Adão e de Noé até Jesus Cristo? Incluindo o próprio Judas Iscariotes, que se matou. Jesus, quando sai do corpo, vai anunciar o Evangelho, vai anunciar a leveza, a suavidade, o amor, a compreensão, a cura, a libertação, a visão, a audição, a libertação do que as religiões antigas colocou na mente daqueles povos, cananitas, filisteus, moabitas, o próprio povo hebreu, rebelde. Jesus libertou eles da prisão mental, do inferno mental, da treva mental. Por isso, não chore, não se deprima, não entre em tristeza. Você que a igreja, a religião enganou esse tempo todo, dizendo que seu filho que se matou, sua filha que se matou,
sua mãe, seu irmão, seja lá quem for, está em trevas, no sofrimento eterno, queimando no fogo do diabo. Isto não existe. Existe a misericórdia de Deus para todos nós. E ponto final. Agora, questões de pagar o mal que fez aqui nessa terra, eu volto numa próxima live falando sobre isto e a realidade do inferno. O inferno não existe, como você imagina, como passaram para você. Seu filho e sua filha não estão no inferno, sofrendo, queimando, apanhando, chicotada, fogo, comendo ele eternamente. Deus não é sádico, Deus não é louco. E no capítulo 4 de 1 Pedro, para a gente terminar, deixa eu ver aqui. Oh meu Deus, não está o versículo. Cadê? Já está aqui. Palavra, peraí, só um minutinho que eu acho aqui. Bom, eu não vou achar não, mas o capítulo 4 também está falando a mesma coisa, tá bom? Que ele, aqui ó, agora estranham que não vos entregueis a mesma torrente de perdição e vos cobrem de injúrias, mas disto hão de dar contas aquele que está prestes a julgar os vivos e os mortos. Eis porque a boa nova, o evangelho, foi pregada também aos mortos, a fim de que sejam julgados como homens na carne, mas vivam no espírito segundo Deus. Todos os homens foram julgados e são julgados na carne. Que julgamento é esse? Agora, do pó você veio, para o pó você vai retornar. A morte é certeira, na carne, no corpo físico, que decompõe no cemitério. Mas depois disso, existe a dimensão espiritual, o Olam, os Aions, existe os lugares repletos de mentores, de mensageiros, de luz, de paz, de amor, de perdão, que entendem o que é misericórdia, o que é amor de verdade, em restaurar, limpar, salvar, trazer para a luz, para a casa do Pai, de volta. Todos nós. A todos nós. Amanhã eu vou trazer um outro depoimento, falando sobre uma experiência que eu tive logo quando a minha irmã faleceu. Vocês vão ficar de boca aberta. Mas o mundo espiritual existe. Seus parentes não estão dormindo coisa nenhuma. Também não estão sofrendo desse inferno que a igreja quer que você acredite. A igreja lida com medo, com pânico. Dá o dinheiro, senão vai para o inferno que você é ladrão. Toma a ceia, senão você não tem comunhão. Come o pão, senão você não tem comunhão. Anda com essa roupa, senão você não tem comunhão. Frequenta o culto, senão você não tem comunhão. Tornando você 2 vezes mais réu do inferno. Um inferno psíquico e mental nesse mundo aqui. Shalom para vocês. Que Deus abençoe a todos vocês. Até amanhã. Eu acho que a minha live já estourou. Já estão quase 2 horas, 2 horas e pouco. Pô, eu não ligo não, que vai 1 hora, 2 horas. Eu não estou aqui para monetizar. Vou fazer 5 minutos de live, 10 minutos, que é rapidinho, todo mundo vai ver. Importa que você assista de pouquinho em pouquinho e que você aprenda. Importa é o meu ministério, é o que eu estou fazendo para te ajudar espiritualmente. Abrindo a sua mente. Ame as pessoas, tanto as que estão aqui, quanto as que estão lá. Que Deus abençoe a todos nessa noite. Uma excelente live para todo mundo. Um excelente descanso para todo mundo. E lá para a semana que vem a gente volta. Eu vou voltar com esse livro aqui, ó, O Poder do Subconsciente, do Dr. Joseph Murphy. Você vai ver que maravilha que é aprender a auto-se curar, auto-se libertar, aprender estratégias de ficar bem de vida financeiramente, sem depender dos outros, apenas de você mesmo, e o poder de Deus está dentro de você. Tá bom? Muito obrigado. Se você puder compartilhar ao máximo essa live, eu agradeço. Se você puder compartilhar o meu canal do YouTube, se você puder se inscrever no meu canal do YouTube, visualizar, ok? Eu agradeço também. Oremos então. Pai querido, Pai eterno,
que a sua brahá, que a sua bênção estenda-se sobre essa pessoa, dando cura mais uma vez, dando libertação. Dê um sinal, ó Eterno Todo-Poderoso, Deus de amor e de paz. Dê um sinal através dessa minha live. Cure essa pessoa, onde ela, agora, nesse momento. Assine essa live embaixo, para provar para essas pessoas que para falar do seu nome, não tem que usar o seu nome nem a sua palavra para pedir dinheiro, para pedir dízimo, para pedir oferta, para pedir voto, para pedir campanha, para pedir propósito, sacrifício. Nada disso. Prova que o Senhor é real, através da fé. De graça recebestes, de graças dai. Traga o filho e a filha dessa mulher que está na Cracolândia, desintoxicado. Desfaça-se agora os tumores cancerosos, as perturbações mentais, a insônia, a anorexia, a bulimia, esses pólipos, esses nódulos, tudo isso que está no seio, que está no útero dessa mulher, esse homem que está sofrendo com uma enfermidade, dê a cura, dê a libertação. Em nome de Yeshua, com a força do Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, através do toque dos Mahalaquins, através dos anjos, ou mentores espirituais, como luzes neste momento. Abra as portas do emprego, tira do meio da empilhadeira, do calhamaço de processos, o processo dessa irmã que está há anos esperando. Louvado seja o teu nome. Dê essa bênção, Pai. É o que eu te peço. Tira da cadeia aquele que foi preso inocentemente. Impeça nesse momento, através dos anjos, homicídios, assassinatos, suicídios. Em nome de Yeshua. Que assim seja. Amém. Laila Tov, uma boa noite para todos vocês. Uma noite de paz e de amor. E às 3 horas da manhã, aqui estou de joelho, intercedendo por todos nós. Lembrando, de graça recebeste, de graças dai. Amo vocês e até amanhã.